Conforme eu estava falando, agora eu quero entrar no assunto, já me delonguei demais e existe muita coisa a ser dita. Eu recebi, a semana passada, de um pastor amigo meu, um vídeo de um jovem falando, não conheço aquele jovem, não sei se ele é pastor, se ele não é, quem ele é, se ele é aparentemente é um líder na comunidade dele, é um cristão. E ele questionava a respeito da nossa obrigatoriedade no que tange à comemoração da Páscoa. A palavra usada é Páscoa. E aí, nesse vídeo, ele falava que a Páscoa é uma festa dos judeus, que foi inserida na nossa cultura pela Igreja Católica, foi distorcida do seu conceito original, e que quando nós saímos na Reforma Protestante, desvinculamos da Igreja Católica, nós não tínhamos a obrigação de trazer essa comemoração conosco. E ele questionava a necessidade, ou obrigatoriedade, ou legalidade de comemorarmos a Páscoa. E aí, esse pastor amigo meu, a quem eu tenho apregoado a restauração, com quem eu tenho conversado bastante, tenho passado muito material para ele, ele me mandou esse vídeo e me perguntou o que eu achava. Ele falou: qual é a tua opinião a respeito desse material? E eu falei para ele, olha, eu vou responder a você com outro vídeo. E mandei para ele uma paraxá, uma parte, um vídeo, um estudo do rabino e professor Mateus Andona, e onde ele explica a Páscoa, a Pêssega. E eu falei, olha, a minha resposta está aqui, porque tudo que ele está falando aqui é aquilo que eu acredito. Então assista e você tem, e agora eu é que quero a tua opinião. Hoje, pela manhã, eu estava acompanhando, eu não fui à sinagoga, mas eu estava acompanhando pela internet os serviços na sinagoga, executados pelo meu amigo Rabino Rabi Shai, e com quem eu tenho aprendido muito. Vocês conhecem, já esteve algumas vezes aqui na igreja pregando, nos trazendo palavra. Ele é um rabino messiânico, é um rabino que reconhece Jesus como Messias, Yeshua como Mashiach, e eu tenho aprendido muito com ele. E hoje de manhã eu estava olhando pela internet o serviço na sinagoga. E aí tem aqueles comentáriozinhos, né, que fazem ali, e alguém comentou assim: eu acho engraçado alguém viver duas religiões. Sabe, irmãos, eu tenho o celular para responder, para dar a minha resposta. E aí eu lembrei por que eu não tenho Facebook, por que eu não tenho Instagram, por que eu sequer leio, olho, vasculho os status de WhatsApp. Por que a maior parte das coisas que são postadas em grupo eu não olho? Eu olho mais aquilo que está no meu PV, no meu particular, no meu privado. E eu engoli e fiquei quieto. Mas o rapaz falava assim, até não sei se de repente Deus possa ter direcionado ele a estar nos assistindo pela internet, que essa palavra está sendo transmitida pelo Facebook. E ele falava essa bobagem. Como é que pode alguém seguir duas religiões? A minha resposta para ele seria muito simples: filho, vai estudar, vá aprender, não abra a boca para falar de coisas que você não conhece. Não são duas religiões. Jesus não fundou uma nova religião. Jesus não veio criar o cristianismo. Isso foi o nome que foi dado. Jesus veio para nos ensinar na prática a essência da religião judaica. Jesus era judeu,
Todos os discípulos, todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Todos os escritores da Bíblia, com exceção do Dr. Lucas, que era um médico grego, todos os demais escritores da Bíblia eram judeus. A Bíblia é um livro judaico, escrito por judeus para judeus, falando a respeito do Deus de Israel. Este mesmo Deus de Israel, a Bíblia diz que ele não tem, nele não há mudança e nem sombra de variação. Muitas pessoas falam assim, mas pastor, Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam, mas a todo aquele que o receber, que crê no seu nome, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Isso está escrito e eu creio nisso. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas a questão é muito simples. A todo aquele que crê no seu nome, que o aceita, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Mas aonde, pelo amor de Deus, na Bíblia, está escrito que os judeus foram excluídos dessa situação? Onde está escrito isso? Em que momento está escrito que nós substituímos? Em que momento que nós temos respaldo bíblico para a teologia da substituição? Em que momento diz que nós substituímos? Que agora nós somos a igreja, é o novo Israel. Irmãos, entenda. Primeiro, vamos olhar para Efésios capítulo 2, versos 10 a 11. Perdão, versos 11 a 16. Efésios 2, 11 a 16. Um livro escrito por Paulo, apóstolo dos gentios, direcionado para um povo não judeu, falando exatamente o seguinte, que antes nós, não judeus, nós estávamos afastados da comunidade de Israel, e por isso estávamos sem Deus no mundo e alheios à aliança da promessa. Mas que agora em Yeshua, em Jesus, a parede, o muro de separação, de inimizade que havia entre os dois povos, pelo sangue de Jesus foi rompido, e Deus faz dos dois povos, judeu e gentil, um único corpo. E a partir de agora, nele, nós seríamos co-herdeiros. Percebe? Nós não passamos a ser os herdeiros, nós passamos a ser os co-herdeiros. Quando você fala que um cara é copiloto, o que ele está fazendo? Ele está pilotando junto. Existe o piloto, existe o copiloto, que é alguém que está junto com o piloto. Quando você fala de coautor, é um cara que escreveu uma obra junto, ou que fez aquilo junto. Concorda comigo ou eu estou falando uma besteira? Então, co-herdeiro é aquele que herda junto. Nós somos Israel quando juntos com os judeus. Mas isso foi rompido lá pelo 3º século. E por uma cultura absolutamente romana. Todo elemento judaico foi extirpado da religião que foi fundada pela união dos dois elementos judeus. E nós entramos num processo de engano, de equívoco, que foi se estendendo pelos séculos e que, falando em termos de história, há pouquíssimo tempo, foi agora no século XIX que essa coisa começou, chamado esse movimento de restauração, que é onde o Espírito começou a preparar a igreja para a volta de Jesus e começou a mostrar para a igreja que nós não vamos longe se não estamos junto com os judeus. Nós temos muito a aprender com os judeus. Nós não podemos olhar para as Escrituras com uma lente, com óculos, com entendimento diferente do que é aquele dos autores. Foram eles que escreveram. Eles sabem do que eles estão falando. Muitas vezes eu já falei aqui, você que caminha comigo há mais tempo, você sabe disso, que eu tinha uma maneira de pregar durante 11 anos, eu sou pastor há 22, durante 11 anos eu preguei de uma maneira. Quando eu comecei a entender a teologia da restauração, que eu comecei a estudar a cultura hebraica,
a religião, a maneira de fazer a prática da religião hebraica, eu comecei a mudar minha mente. E eu não tive vergonha, não tive escrúpulo nenhum de despregar aquilo que eu pregava e começar a pregar diferente. Quando, por exemplo, Jesus fala na cruz, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E eu apregoava aquilo como se naquele momento Deus o tivesse desamparado. Tem uma música, acho que é do Fernandinho, né, que é linda a música, que fala que Deus, o Pai, o abandonou. Irmãos, eu ouvi de um rabino e aprendi que quando Jesus falou aquilo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando para quem? Para os judeus que estavam ali em volta, não para Deus. Porque os seus talmidins, os seus alunos, como todo menino judeu, conheciam a Tanakh de cor, conheciam a Bíblia judaica de cor. E como naquela época não tinham as subdivisões que nós temos hoje na Bíblia, o mestre, o rabi, quando queria falar algo a respeito de algum texto, ele recitava a primeira frase do texto. E os alunos que estavam presentes já sabiam do que se tratava. Se nós estivermos aqui falando de música, e eu falar assim, bom estarmos aqui louvando a Deus, imediatamente você já começa, bom estarmos aqui louvando a Deus, não é? Você sabe o que eu estou falando. E você já canta a música inteira. E os judeus são a mesma coisa. Quando Jesus fala Jesus está falando assim, ei pessoal, dá uma olhadinha no Salmo 22. E no Salmo 22 fala, transpassaram meus pés e minhas mãos, lançaram sorte sobre as minhas vestes, estancaram as bocas como touros raivosos a proferir espaltérios contra mim, meu paladar secou, minha língua se apega ao céu da minha boca, meu coração derrete como cera. Jesus está descrevendo aquele momento da crucificação. Mas daí lá pelas tantas o salmo se transforma e ele fala assim, louvado seja o Senhor que não desampara o aflito, que não vira o seu rosto diante do angustiado. E aí ele acaba o salmo falando assim, e é um povo que ainda nem veio a existir. Isso aqui será contado, e a sua geração será múltipla. Quer dizer, Jesus não estava falando, ai, tadinho de mim, Deus me abandonou. Jesus estava falando, ei pessoal, dá uma olhada, aqui está sendo cumprida uma palavra, aqui está sendo cumprida uma profecia. Aqui está sendo consumado algo que Deus havia sido determinado. E isso que está acontecendo aqui é glória para os povos. Ao invés de ser um lamento, aquilo era um brado de vitória. Mas você só entende isso quando você olha do ponto de vista de um judeu. Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do latim, do grego para o latino, ele falou, eu só teria como entender plenamente o Antigo Testamento se eu passasse uns 20 anos estudando com o rabino. Percebe? Agora vamos lá. A palavra é pesar, ou melhor, pesar, quer dizer, passagem. E vamos entender isso, que para nós é traduzido como Páscoa. Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita as datas de todas as outras festas da Bíblia. Páscoa, Pessa, em hebraico, significa literalmente passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Isso está registrado lá em Êxodo capítulo 12, verso 27. Os textos que eu tenho aqui são muito longos, e por isso eu não vou lê-los, salvo um ou outro versículo, porque senão não vai dar tempo. A gente iria se estender muito além do horário. Mas você pode anotar e conferir na tua Bíblia. A Pessa é uma festa instituída por
Deus, lá em Levítico capítulo 23, ele fala assim: estas são as minhas festas, as minhas solenidades. E ele entrega para os judeus, mas são dele, não são festas judaicas, são festas de Deus. É uma festa instituída por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esquecessem que foram escravos no Egito e que o próprio Deus os libertou com mão poderosa, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Por que sobre os deuses do Egito? Porque cada uma das 10 pragas, ela se refere a uma entidade conhecida como um Deus dentro do Egito. Cada uma daquelas 10 pragas era um soco no queixo e um tombo para uma das entidades adoradas no Egito. Então não era simplesmente uma lição na vida de Faraó. Era uma demonstração de que todos aqueles deuses que regiam o Egito, que eram adorados no Egito, caíam um atrás do outro diante do Deus de Israel. Páscoa fala de memória. E memória, sabe o que fala? Memória fala de identidade, Diogo. Porque se eu esquecer quem eu sou, acabou a identidade. Se eu esquecer onde eu moro, vão me encontrar perdido em algum lugar. Como o Alzheimer, que é uma doença terrível. Se a pessoa esquece, ela perde a identidade. Se ela perde suas memórias, ela perde quem ela é. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Porque lá no Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão assim: Abraão, é em você que serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Existe uma promessa de Deus para Abraão e consequentemente para o povo judeu. Eu quero que você anote aí, leia depois, Jeremias capítulo 31, onde Deus fala da ordem que existe do sol iluminando o dia, a lua e as estrelas iluminando a noite. E aí Deus fala assim: se por acaso essa ordem falhar, eu vou deixar de amar Israel. Se por acaso alguém conseguir contar as estrelas dos céus ou sondar os fundamentos da terra, eu vou me esquecer de Israel. O que Deus estava falando sobre isso? Alguma vez essa ordem falhou ou não falhou? Então até hoje Deus não se virou contra Israel. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, aliás capítulo 10, versos 1 e verso 11, no verso 1 Paulo fala assim: acaso Deus os rejeitou? E aí a resposta que ele dá no original é a palavra mais forte da negativa daquela língua. E aqui para nós é traduzido assim, como de maneira nenhuma. Aí no verso 11 ele fala: acaso caíram para que ficassem prostrados? Ele repete: de jeito nenhum. Antes, Deus endureceu o coração deles para que nós fôssemos eleitos e para que nós puséssemos ciúme neles, fazendo com que eles de alguma forma se convertessem e fossem salvos. E aí eu pergunto para você: você é salvo pela graça em Cristo Jesus, não pagou nada? Amém, glória a Deus, aleluia. E agora, o que você faz com essa graça, com essa salvação? Você tem cumprido com a tua função de pôr ciúmes nos judeus? Porque Paulo fala claramente que nós fomos salvos para colocar ciúme nos judeus. E esfregar na cara dos judeus a nossa liberdade em Cristo tem funcionado? De maneira nenhuma. O ódio antissemita que foi instaurado dentro da igreja a partir do Império Romano só trouxe distanciamento, trouxe uma ruptura no relacionamento que compunha a igreja, formada pela junção dos dois povos. Viramos uma igreja pela metade, viramos uma Israel pela metade. E nunca na história nós nos preocupamos em restaurar esse relacionamento. Mas hoje, o Espírito Santo tem gritado às nações:
nós precisamos restaurar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21. Porque é necessário que Jesus Cristo seja retido nos céus, até que Deus restaure todas as coisas, conforme foi dito pelos santos profetas. Restauração não tem nada a ver com salvação. Você é salvo pela graça, por meio da fé, que não vem de você, mas é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação, ponto, é de graça por Jesus, acabou, não precisa mais nada, nada é necessário para que isso aconteça. Agora, manter a salvação, usar essa salvação para alguma coisa, é outra história. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus. Quando você é salvo para servir a Deus. Você não diz, nós somos o Israel de Deus, eu sou o povo de Deus. Está escrito. O povo de Deus, ele foi liberto para servir a Deus. Aonde? No deserto. Moisés chegou para Faraó e falou: Faraó, Deus mandou, o Senhor mandou, deixa aí o meu povo para servir no deserto. A função de você ser liberto, a função de você ser salvo, é que você sirva a Deus. Não é que você sirva a você mesmo. Não é que você viva de acordo com a tua própria vontade. Não é que você faça aquilo que você quer, aquilo que te dê na telha. Você é salvo para cumprir com um propósito que vai muito além da tua insolente egocentricidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Páscoa é uma festa instituída para que jamais Israel se esquecesse quem foi, quem é e o que deve ser. Da mesma forma, todos os que são discípulos do Mashiach, que são co-herdeiros e co-participantes das promessas das alianças dadas por Deus a Israel, pois através do Evangelho foram enxertados em Israel e são parte do mesmo corpo, judeu e não judeu. Então é por isso que nós também temos que comemorar a Páscoa. Porque se nós somos co-herdeiros nessas promessas, se nós somos parte do povo de Deus, nós também temos a função de servir e obedecer, de cumprir. Estão entendendo? Essa é a família de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 3, verso 6. Como eu já falei, não vou ler, deixo para você simplesmente anotar. Daí, conforme o ensino apostólico, que nós encontramos muito falar isso na Bíblia, né? Da sã doutrina dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, os discípulos de Yeshua, não judeus, podem e devem também celebrar esse memorial. O simbolismo da Páscoa é parte da mensagem do Novo Testamento, da Nova Aliança. E toda a obra da cruz se baseia no evento da Páscoa judaica. Se você não entende, esse que é o lance, sabe, pastor Milton? Se você não consegue entender a importância da Páscoa judaica e a ligação que ela tem com o que aconteceu na cruz do Calvário e alcançou a tua vida, você está boiando. Você ganhou um presente, você não sabe nem o que fazer com ele, nem como usar. Tem tudo a ver conosco. Aí eu vejo aquele menino lá falando naquele vídeo ridículo, falando que nós não precisamos celebrar a Páscoa, que a Páscoa não tem nada a ver conosco, que a Páscoa é coisa do judeu. Irmãos, a Páscoa tem tudo a ver conosco, porque o que aconteceu com Cristo na cruz era exatamente o que aconteceu com o Cordeiro no Êxodo. Um cordeiro imaculado, morto, cujo sangue marcou o madeiro das vergas das portas. E aquele sangue era a marca que fazia com que aquele povo que estava sob aquele sangue fosse salvo, fosse libertado
E hoje nós somos um povo que vive sob o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que marcou a madeira da cruz. Você não consegue entender isso? Alguém não consegue entender isso? Para perguntar o que tem a ver a Páscoa judaica conosco, cristãos? Que absurdo! Que falta de gosta de Deus. Entrou sobre o senhorio de Deus. Deus é Senhor na tua vida, mas você não se digna a estudar a palavra. Você não se digna a entender do que é que a palavra está falando, a que se refere. Yeshua. Por que Yeshua? Porque é o nome original de Jesus, é o nome que Jesus ouvia da mãe dele. Yeshua, menino, vem para cá, vem para dentro, está serenando. Yeshua. Só que quando traduzido do hebraico para o grego ele não tem a pronúncia. O grego não tem o aí Yeshua virou Yeshua. Quando traduzido do grego para o latim, todo nome em latim próprio termina com S. Aí o Yeshua virou Jesus e o Y, que tinha no começo do nome, foi substituído por J. Obrigado. E essa escrita é que foi traduzida para a nossa língua. Só que como na nossa língua o J não se lê I, como no latim, ele virou Jesus, em vez de Jesus, virou Jesus. Mas o nome original é Yeshua. Então quando nós falamos Yeshua, nós não estamos blasfemando. Nós não estamos falando bobagem. Nós estamos falando do nome original. Pastor, faz alguma diferença? Não faz. Nenhuma. Meus filhos me chamam de pai, eu atendo. Minha mulher me chama de amor, eu atendo. Meus amigos me chamam de Elcio, eu atendo. Minhas irmãs me chamam de mano, eu atendo. Minha mãe me chama de filho, eu atendo. Eu sei que é comigo. E Yeshua sabe que Jesus é com ele. Mas conhecimento nunca é demais. Quando você namora alguém, quando você começa a se envolver com alguém, a estreitar os laços de relacionamento com alguém, você quer conhecer a respeito da pessoa cada vez mais. Se a pessoa faz alguma coisa e não te conta, você já fica, você até se ofende. É assim ou não é, esposa? Fica todo cheio de inimigo. Mas você quer ter um relacionamento com Deus, mas não se esforça em querer conhecer um pouquinho mais através da sua palavra. O que ele está falando quando ele diz isso ou aquilo? Ele fala quando a mulher diz não, ela quer dizer sim. Ela diz sim, ela quer dizer não. E compete ao marido saber decifrar esse código. Senão o pau quebra. Yeshua, não apenas ele foi morto na Páscoa, mas ele simboliza o próprio Cordeiro Pascal. Está lá em 1 Coríntios 5,8. Que tira o pecado do mundo. João 1,29, quando ele vem para ser batizado, João Batista olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Só um judeu que sabia o significado do Cordeiro Pascal, que seria capaz de entender o que quer dizer aquilo que João Batista está falando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, se você não conhece, se você nunca ouviu falar na Páscoa, se nunca teve uma pregação, um ensino nessa direção, você vai morrer se perguntando: bicho, por que João Batista chamou Jesus de Cordeiro? João não chama ele de leão? Por que João Batista chamou de Cordeiro? O que será que ele queria dizer? Mas quando você conhece a palavra, você entende. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela como os seus filhos. O Egito representa o mundo para nós. Faraó representa Satanás. A escravidão representa o pecado.
O sangue do Cordeiro representa o sangue de Jesus. A libertação do Egito significa você saindo do pecado e entrando na graça. Tem tudo a ver. Para nós tem tudo a ver. Nele, Yeshua, somos feitos novas criaturas sem o fermento da malícia e da maldade. Você pega um pão fermentado, ele tem um volume. Mas o que é aquele volume? Só ar. O fermento ele só enche. Porque se você pegar aquele pão e espremer ele vai virar um pão asno. Ele vai virar um chatinho. Porque você tira tudo aquilo que não é real e está inflando. Então em Yeshua nós somos, lembra? É a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Representa isso, é você entrar numa condição onde não tem nada que te infle, você é puro. Como podemos ver, não se pode entender a obra da cruz sem o conhecimento dessa que é a mais simbólica das festas de Deus. Páscoa fala da nossa libertação para servirmos a Deus. Eu não sei qual era o teu conhecimento a respeito disso até agora, mas eu duvido você já não esteja começando a entender. Isso inclui quem estiver nos assistindo. Segundo o Êxodo, capítulo 12, a Páscoa deveria ser celebrada com um jantar familiar, onde o cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar também deveria ter o pão asmo ou sem fermento, que em hebraico a palavra é matzah, e ervas amargas. O pão sem fermento ajuda a lembrar que na noite da Páscoa no Egito, comeram às pressas e o pão não teve tempo de fermentar. As ervas amargas lembram de como a vida era amarga quando era escravo do faraó. Ontem nós fizemos um seder de Pêssah aqui. Quem não pôde vir perdeu, mas quem veio se regozijou. Porque nós, além de fazermos o jantar, nós tivemos uma palavra, um estudo, um entendimento sobre cada elemento que participou. Cada elemento que representava alguma coisa ali naquela mesa. A intenção do mandamento lá em Êxodo 12, 26 é que todos os membros da família participem das narrativas e da liturgia, e que a festa seja uma ferramenta didática. A festa de Pêssah, a função dela é ensinar, é orientar, é fazer as pessoas entenderem esse processo, para se ensinar às crianças sobre como o Senhor os libertou com mão forte do Egito. E Yeshua, quando celebrou o seu último jantar de Pêssah com os seus discípulos, ele seguiu exatamente a tradição judaica vigente na sua época e que é a mesma até os dias de hoje. Ou você acha que lá o jantar da Santa Ceia de Jesus, lá, eles estavam colocando vinho de chocolate, coelhinho de chocolate, Pedro, que era mais efusivo assim, ele montou 12 cestinhas, 13, né, para o mestre também, e daí botou vinho de chocolate, coisinha, docinho, tal, pegou lá na farinha os dedinhos assim, marcou pela casa, para os discípulos saírem procurar o chocolatinho. Foi uma festa, foi isso que aconteceu? Eu desconfio que não. E Yeshua, quando celebrou, ele fez exatamente aquilo que era preceito judaico, aquilo que era como eles faziam. Ele utilizou quase todos os elementos e a sequência que temos hoje nos lares judaicos. Ontem à noite, todo judeu na face da terra estava fazendo a mesma coisa que nós fizemos. Não apenas isso, mas ele Yeshua, utilizou parte da tradição criada no século VI a.C. para institucionalizar a Santa Ceia. Nada mais é do que um kiddush, com um simbolismo mais rico. Os judeus, sejam eles crentes em Yeshua ou não, celebram essa festa, pois ela é um estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14, Deus fala que é um estatuto perpétuo. Aí eu pergunto para vocês, o que é um estatuto?
senão algo que é estabelecido, e perpétuo, senão algo que é para durar ad eterno, é para durar para sempre. Então a comemoração da festa de Pêssar é um estatuto perpétuo. Quando você comemora, quando você celebra, quando você faz uma festa de Pêssar, você está cumprindo uma ordenança. Mas não é para os judeus, não. Tá certo, é para os judeus. Você faz o seguinte: continua fazendo árvore de Natal, comemorando uma data que você não encontra na Bíblia, fazendo algo que Jesus não mandou você fazer, bota a árvore de Natal dentro da igreja, faz o que você quiser. Dá chocolatinho para as crianças, continua ensinando. Hoje eu sou presidente de um motoclube fundado pelo pastor Hamilton chamado Filhos do Calvário, um motoclube evangelístico. É para mim uma luta toda vez chega essa época do ano, que os outros motoclubes convidam a gente para ir distribuir chocolate na favela. Irmãos, isso só vai perpetuar uma tradição pagã. E é uma dificuldade você ter que explicar para os caras por que nós não participamos desse tipo de atividade. Nos chama para levar chocolate em qualquer época do ano, nos chama para levar brinquedo em qualquer época do ano, nós vamos, não tem problema, porque está sendo uma atitude de amor. Agora, propagar e perpetuar festas pagãs, as quais nós temos apregoado contra, me desculpe, mas não vai rolar. Filhos do Calvário, amém? Amém. Para os judeus crentes, esta festa é ainda mais especial, pois Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Mas e os cristãos não judeus? Porque nós estamos falando, né, do judeu que não é cristão, que ele comemora. Nós estamos falando do judeu que é cristão, que comemora com maior prazer. E nós que não somos judeus, somos só cristãos. Nós temos provas históricas, inclusive, que a igreja até meados do século VI, depois de Cristo, celebrava a festa de Páscoa como os judeus, com pães asmos e no dia 14 de Nissan. 1 Coríntios 5:8, como eu já estava comentando, e Colossenses capítulo 2:16. Você vai encontrar na Bíblia a alusão à obrigatoriedade de nós participarmos. Eles estão nos instigando, nós não, e tanto Coríntios como Colossenses foi escrito para não judeus. Então, biblicamente, você encontra argumento aqui. E existem algumas obras que você vai encontrar, por exemplo, quer ver? Deixa eu até achar aqui a referência. História Eclesiástica, uma enciclopédia, História Eclesiástica, livro 5, capítulo 24. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é enciclopédia, isso aqui é história. Isso aqui você vai no Google e procura. Melito de Sardes, Peri Bachar. São dois bispos do século II depois de Cristo. Vejam aqui o que escreve um cara chamado Polícrates. Polícrates foi um bispo em Éfeso, da igreja de Éfeso. Polícrates foi um bispo na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por... Não foi fundada por... Não. Eu fiz essa pergunta, deixei no ar, porque eu sabia que vocês iam achar que era Paulo. Paulo, veja bem, Paulo, ele já está 70 anos na frente de Jesus. Paulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Então tudo aquilo que Paulo faz, é depois que Jesus já morreu, ressuscitou e já ascendeu. Paulo manda com que Timóteo vá ser presbítero, vai ser pastor em Éfeso. Porque a igreja já existia. Ela foi fundada por João. João é quem fundou a igreja de Éfeso. E Polícrates era bispo lá nessa igreja de Éfeso. E daí ele fala sobre a celebração da Páscoa.
E daí no texto dele você já vai ver como ele está falando aqui que a igreja foi fundada por João. Ele estava argumentando, contrariando a decisão do bispo de Roma, que na época não era chamado Papa, era o bispo de Roma, que mais tarde vai se tornar o Papa Vítor I, sobre a imposição de mudança da data e do simbolismo da festa. Então naquela época começou essa discussão. Não, nós temos que tirar temos que desconfigurar essa festa das tradições judaicas. Nós temos que tirar esse conceito judaico da festa. E veio essa ordenança lá para Éfeso. E aí Polícrates levanta e se contrapõe. E olha a carta que Polícrates faz e manda para esse Vítor I. Vou ler alguns trechos da carta, uma carta inteira não vai dar tempo. Nós observamos o dia exato sem tirar nem pôr. Pois na Ásia, grandes luminares também morreram, caíram no sono, incluindo João, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. Policarpo, que foi bispo e mártir, Trásias, bispo e mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna. Ele fala dormiu, está falando que o cara morreu em Esmirna. Por que precisaríamos mencionar o bispo e mártir Sagares, que se deitou em Laodiceia, ou o abençoado Papírios, ou Melito? Todos esses observavam o 14º dia da Páscoa judaica, de acordo com o Evangelho, não desviando em nenhum aspecto, mas segundo a regra de fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos esses, faço de acordo com a tradição dos meus pais e meus parentes, outros bispos, segue outros bispos. Sempre observaram o dia que as pessoas separavam o fermento, pois os que são maiores que eu disseram: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Eusébio está falando aqui sobre a carta de Polícrates, bispo de Éfeso, ao Papa Vítor I. Você encontra isso registrado na história eclesiástica, livro 5, capítulo 24. Fiz questão de pôr aqui para você poder pesquisar. A Páscoa judaica só foi proibida de ser celebrada no concílio de Antioquia em 341 depois de Cristo, e demorou quase 400 anos até que as pessoas tivessem deixado de vez essa tradição dos apóstolos. Assim, os cristãos de hoje deveriam obedecer ao apóstolo Paulo e seguir o exemplo dos primeiros crentes, realizando em suas igrejas e em suas famílias um jantar festivo com pão sem fermento, o cordeiro assado, ervas amargas, para se lembrarem de como a vida era amarga antes de conhecermos a Yeshua e como Ele nos resgatou com mão forte das garras do inimigo e da escravidão do pecado e nos fez novas criaturas, sem o fermento do pecado. Deveríamos todos celebrar neste dia como o sangue do Messias foi derramado por nós, nos marcando e nos consagrando a Deus. Um detalhe que também merece destaque é uma ordenança na Torá que para nenhum estrangeiro ou estranho, o termo aqui em hebraico é nehá, para que nenhum estrangeiro participasse da celebração de Pêssah, uma vez que tal fato traria juízo sobre a vida daquele que fosse alheio ao evento e sua conotação material e principalmente espiritual. Se algum estrangeiro ou peregrino, o termo peregrino em hebraico é toshav, estivesse presente às vésperas de um jantar de Pêssah na casa de uma família judaica, este teria de ser circuncidado para poder participar. Poxa, pastor, então eu já não entendi. Está falando que é para nós praticar, e daí aqui está dizendo que não é para praticar? Aquele que não é judeu não é para praticar? Olha o que Paulo nos ensina a respeito disso. Logicamente, esse mandamento continua ainda em vigor, né?
mas é aquela coisa que a gente fala na Santa Ceia, que é para a pessoa examinar. Se a pessoa fizer sem discernimento, ela está fazendo para condenação. Mas nós estamos falando aqui com pessoas que têm conhecimento. Nós estamos falando aqui com pessoas de entendimento. Nós estamos ensinando para que quando você praticar, quando você participar, você não esteja em pecado. Porém, é importante lembrar das palavras dos profetas de Israel que apregou que haveria um tempo entre o Eterno, em que o Eterno aproximaria ao seu povo Israel outros povos mediante a sinceridade da escolha e em guardar a sua aliança. Eles falam que haveria um tempo em que Deus aproximaria outros povos de Israel e que esses povos guardariam as promessas da aliança. Está entendendo? Forte isso, né? Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Isaías 14. Então tudo isso que a gente faz não é uma heresia, nós não estamos empurrando a igreja de volta para a lei, nós não estamos judaizando a igreja, não. Porque antes de você entender isso, você cantava: e os povos verão e virão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça. Não é isso? Leão de Judá, Leão de Judá. A gente canta isso, mas a gente não presta atenção no que está cantando. Isaías está falando: os povos verão e virão a Sião aprender as suas leis. Aonde que ele vai aprender as leis? Nos judeus. Por que a gente tem que aprender as leis se a gente já está na liberdade do Leão de Judá? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, não muda. Aos estrangeiros que se aproximam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, eu ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Isaías 56, 6 a 8. É forte, irmãos. Mas não, é Antigo Testamento. Antigo Testamento só serve quando eu vou fazer levantamento de oferta, daí eu falo lá de Malaquias 3,10, daí vai. Quando eu quero recitar o Salmo 23 ou o Salmo 91, aí vai. Aí o Antigo Testamento vai. Larga a mão de ser hipócrita. Pelo amor de Deus. Esperta tu que dormes. Ou seja, o próprio Eterno aproximaria e enxertaria em seu povo Israel outros povos que temem o seu nome e guardam a sua aliança. Sabemos que a obra do Mashiach Yeshua consiste exatamente em aproximar os gentios das promessas e alianças feitas pelo Eterno a Israel, fazendo-os co-herdeiros e co-participantes com Israel. Tais gentios, servos do Deus Altíssimo, mediante a obra do Mashiach, não se tornam judeus, mas sim passam a fazer parte do povo de Deus, juntamente com os judeus. Vejam como o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, explica esse princípio para gentios crentes no Messias Yeshua. Irmãos, Efésios capítulo 2, verso 11 a 19. Por uma questão de falta de tempo, eu não vou ler esse texto, mas eu estou passando para você a referência, para que você anote, e para que você não tenha que engolir isso porque eu estou falando. Seja brilhante. Ouça a pregação, se empolgue, mas vá ver nas escrituras se isso realmente é dessa forma. Efésios, capítulo 2, versos 11 a 19. É um texto grande. Em Efésios 3, 6 diz assim: os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa através do Mashiach Yeshua, por meio do Evangelho. Os gentios que receberam
aproximação e remissão de suas iniquidades através da obra do Mashiach, são feitos também filhos de Abraão e também são herdeiros da promessa, não mediante a descendência sanguínea e pela circuncisão da carne, mas pela fé. E se sois do Mashiach, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, Novo Testamento, apóstolo dos gentios falando, Gálatas capítulo 3, verso 29. Se sois do Mashiach, também sois descendentes de Abraão. E se você é descendente de Abraão, você está inserido na aliança de promessa e está inserido na obrigatoriedade de cumprir com essas coisas. A lei que foi quebrada foi a lei da circuncisão e a lei do sacrifício, porque hoje a nossa circuncisão é aqui e o nosso sacrifício foi feito na cruz. Não é a circuncisão que purifica os gentios crentes em Deus, mas a obra de redenção do Mashiach. Veja uma outra instrução do Rabino de Tarso para gentios servos do Senhor Yeshua. Lembrando sempre que quando você, nós vamos passar um pouquinho do horário, talvez uns 15 minutos, tá? Mas eu preciso acabar isso aqui, porque é muito importante. Se a gente for se limitar em relógio, aí a gente perde umas coisas preciosas. Eu não gosto de passar da hora, mas é um tempo que nós precisamos utilizar, precisamos aproveitar. Eu quero que você lembre de sempre, quando você for ler qualquer texto bíblico, qualquer coisa na Bíblia que você for estudar, eu quero que você tenha 3 perguntas dentro da tua cabeça. 3. É fácil de lembrar, é só 3. Primeiro, quem que escreveu isso? Difícil de lembrar? Quem que escreveu? Segunda pergunta, para quem que escreveu? É difícil? Não é. 2 perguntas você já decorou. Para quem que escreveu? Quem que escreveu e para quem que escreveu? Terceira pergunta, sob qual contexto escreveu? Do que se tratava quando escreveu? Sabe por quê, irmãos? Porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Se você mantiver essas 3 perguntas, quando você for estudar qualquer trecho da Bíblia, se você mantiver essas 3 perguntas fortes em você, olha, você diminui dramaticamente a possibilidade de você cair numa heresia. Tem muita gente que pega um versículo isolado, fora do contexto, e nem tem uns irmãos aí que não doam sangue. Não pode, comer sangue é pecado. Só que sangue é vida, e Yeshua fala assim: não há prova de amor maior do que aquele que dá vida para o seu irmão. Doar sangue é uma atitude de amor. Só que não adianta você doar se o outro não recebe. Então, fica aqui. Paulo escreve nesse caso aqui que eu falei, lá em Colossenses, Paulo está escrevendo para crentes não judeus, que estavam sendo espizinhados, tanto pelos judeus, quanto pelos não judeus, pelos gregos. O que acontecia? Os judeus olhavam para eles e falavam: peraí, o que vocês estão fazendo aí, comemorando a Páscoa, se vocês nem circuncidados são, se vocês não são judeus? Então, os judeus caíram de pau em cima desses crentes de Colosso, batiam nos caras, porque os caras estavam fazendo uma festa judaica sem ser judeu. Aí os não judeus chegavam para eles, os gregos, e falavam: vocês estão loucos, cara? O que vocês estão comemorando aí, festa desse Deus do judeu aí? Vocês não são judeus? O que vocês estão comemorando essa festa? E aí eles vão para Paulo: Paulo, pelo amor de Deus, não estamos entendendo nada, mas é para fazer ou não é para fazer? E aí Paulo escreve isso que está aqui, eu acabei de falar para vocês aqui, que está em Colossenses. Deve estar aqui. Vocês anotaram aí a referência do que eu falei? Eu falei 1 Coríntios 5:8. Muito número, é muita informação, e aí às vezes eu fico enlouquecido.
Colossenses 2,16, tá? Colossenses capítulo 2. Dá uma lida com carinho para você entender o contexto, para você entender isso do que Paulo está falando. Porque tem gente que fica sem entender, né? E aí falam que Paulo era contra a lei. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Para mim, Paulo é o maior intérprete das Escrituras que existiu. Paulo, ele tem uma sacada, uma percepção assim que poucos têm, talvez ninguém tenha. Paulo é um cara assim que eu admiro demais. Só que eu acho que tem gente que acha que Paulo era esquizofrênico, era louco, porque uma hora ele estava falando mal da lei, outra hora ele fala assim que a lei é boa, o mandamento é bom, é santo, justo e bom. Então como que Paulo está falando mal da lei? Como que Paulo está falando contra a lei? Pastor, mas ele fala que Jesus é o fim da lei. Jesus é o fim da lei no sentido finalidade, rapaz. Jesus é a finalidade da lei. Você vive seguindo a lei, fazendo-se obediente à lei, para ser igual a Jesus. Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. E aí Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo imitava Cristo, que era obediente às leis, e ele está falando que ele quer que nós o imitemos também, o que isso quer dizer? Paulo está falando mal de que lei? O que Paulo fala é que aquelas pessoas que cumpriam a lei, porque achavam que a lei obrigava Deus a qualquer coisa, que nem eu já ouvi aí uma pregação eu quase falei uma palavra aqui, mas não vou usar, do cara dizendo que Deus é obrigado a te abençoar. Deus não é obrigado a nada, Ele é Deus. Como assim que Deus é obrigado a te abençoar? Quem é você para querer pôr Deus na parede? Você chega lá, dá 10% do teu dízimo, aí pega Deus para o colarinho, encosta na parede e fala, eu sou dizimista, me abençoa. Como assim que Deus é obrigado a te abençoar? Então essas pessoas que usavam a lei para colocar Deus na parede, para forçar a barra, acreditando que por cumprir a lei elas tinham alguma coisa, Paulo fala, vocês não são salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. É aí que Paulo fala mal da lei, a lei mal interpretada, a lei mal conduzida, a lei feita pelos motivos, ou melhor, a lei cumprida pelos motivos errados. Eu não piso na grama ali. Por que você não pisa na grama? Porque tem uma placa. Se tirar a placa, daí você pisa. Se tirar a placa, eu piso. Jesus arrancou a placa do jardim e ficou no teu coração. Você não pisa ali para não estragar a grama, não é porque tem uma placa. É você cumprir, é você obedecer pelos motivos errados. Está entendendo? Estamos indo para o fim. Os gentios que receberam a aproximação e remissão de sua iniquidade, já falei sobre isso. Não é a circuncisão que purifica, mas a obra de redenção do Mashiach. Eu vou dar uma avançada aqui. Nele, Yeshua, também fostem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, sendo cancelado o inscrito de dívida que era contra nós e que constava de dogmas. O que é dogma? É lei de homens, são rudimentos. A palavra original aqui é stoikion. Paulo está escrevendo em grego aqui, a palavra que Paulo usa é stoikion, quer dizer dogmas. Leis não bíblicas, leis de homens, que desprezavam o não judeu, o qual nos era prejudicial, removeu-o
inteiramente encravando na cruz. Colossenses 2, 11 e 14. Entendeu o contexto da coisa? Entendeu o porquê que está escrito isso? Ele não está falando mal da lei. Ele está falando para um povo que estava sem saber o que fazer e por que fazer. E daí ele fala isso: cara, vocês já, eles estão cobrando de vocês a circuncisão, vocês já foram circuncidados em Cristo, no coração de vocês. E vocês não estão seguindo ordens humanas, vocês estão seguindo coisas que são das Escrituras, são a palavra de Deus, por isso façam. Aí quando você entende, lembra quando eu falei aqui do Salmo 22? Quando você entende, a coisa muda de figura. Quando você entende, a coisa tem outra conotação. E aí que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, porque a gente cresce dentro da igreja entupido por bobagem. Assim o não-judeu que serve ao Deus de Israel através da obra do Messias Yeshua não se encaixa na proibição do lá no Êxodo 12. Você pode e deve participar da peça, pois não é estranho nem estrangeiro em relação à fé e à aliança de Deus com o seu povo. Ele foi aproximado e feito povo de Deus juntamente com os judeus. Isaías 14:1 e Isaías 56:8 fala sobre isso também. Por isso, o rabino Shaul ordena a celebração da peça também aos gentios lá em 1 Coríntios 5:8. Para fechar, coelho da Páscoa ou matzá de Pêssego? Coelhinho de chocolate, pãozinho sem fermento. O que você prefere? Coelhinho de chocolate, pastor? É mais gostoso. Pega o coelhinho, derrete, passa mais tarde. Pastor, pode ovo de Páscoa? Pode ou não pode? Pode. Vamos ver. A Páscoa cristã, oficializada pelos pais da Igreja Católica no século IV, depois de Cristo, aquela ordenança lá do Papa Vítor I, foi instituída com o intuito de substituir a Páscoa celebrada por Yeshua e pela Igreja até então. Está me acompanhando? Estou encerrando aqui a pregação. Se você não desligou ainda, presta atenção. Quando a Páscoa, lá no século IV, ela foi desconectada da peça cristã, isso foi um dogma, isso foi uma orientação totalmente fora da orientação de Deus. Nos países de língua anglo-saxônica, o inglês, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Páscoa ela não é conhecida nem como Páscoa nem como Pessa, ela é conhecida como Easter. Por que ela é conhecida como Easter? Aqui nos países latinos, de língua latina, ela é Páscoa, né? No espanhol é Páscoa, mas se você fala, o pessoal lá do norte, que a língua é alemã, ou é inglês, francês, é Easter. O nome Easter é proveniente, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar e ver depois se a sua resposta muda sobre o ovo de Páscoa. O nome Easter é proveniente de uma festividade de primavera celebrada pelos assírios babilônicos e posteriormente pelos celtas, em adoração à deusa Ishtar, ou Oeste, no mundo norte, onde vem o termo Easter. Vocês sabem que eu assisto muita série na televisão, e eu comecei a assistir uma série, às vezes eu começo a assistir só para ver qual que é, e daí eu fico apavorado e abandono a série. Falo, isso aqui não me edifica, pelo amor de Deus, misericórdia, porque é uma bobagem desse tamanho. Eu comecei a assistir uma série chamada American Gods, Deuses Americanos. E aí eu assisti até um episódio onde eles foram numa festa na casa de Ishtar, da Esther. E aí eles estão chegando lá e tem coelho espalhado assim pela
É uma casa grande, tipo uma fazenda assim, coelho espalhado por tudo, e ovos coloridos e não sei o quê, e aquela deusa, e eles o tempo todo estão falando mal do nosso Deus, eles estão tiranizando, satirizando. Chega na festa lá, tem 4 Jesus diferentes, tem o Jesus negão, tem o Jesus do olho azul, tem o Jesus, que é para cada crença tem um Jesus diferente. Aí o cara vai lá conversar, Jesus está meditando assim em cima de uma piscina, sem afundar. Aí, irmãos, eu assisti aquela série até aquele episódio, daí foi tanta heresia, tanta bobagem, que eu falei, Senhor, me perdoa ter perdido esse tempo até aqui, não vou me distrair mais com essa bobagem. E daí, essa era a deusa, que era justamente a deusa da fertilidade. Então a imagem dessa deusa, se era uma deusa da fertilidade, Betinho, se imagina uma estátua de uma mulher que representa a fertilidade. Como é que deve ser? Então você imagina, essa deusa ela representava a fertilidade, então ela era representada por uma coisa bem fértil. E como, quer dizer, fertilidade, quer dizer, reprodução, quais eram os símbolos que ela utilizava? Coelho, que se prolifera mais do que chuchu, e ovo. Eram os símbolos dessa deusa, eram os símbolos utilizados por essa deusa. Você está me ouvindo bem? Em outras palavras, qualquer historiador ou qualquer enciclopédia atestará que a origem do ovo de Páscoa é pagã. Se temos a verdadeira Páscoa, que era celebrada por Yeshua, pelos apóstolos e pela igreja até o século 6 depois de Cristo, porque a ordenança veio no século 4, mas demorou para ser acatada por todo mundo. A pergunta é: por que nós deveríamos adotar costumes pagãos nas nossas casas? Será que Yeshua endossaria a troca de ovos enfeitados e coelhos de chocolate? Sabendo o que isso representa, o que você acha, Betinho? E aí, eu encerro aqui o nosso estudo sobre Pêssah, deixando que cada um dos discípulos de Cristo aqui presentes saiba definir, dentro da sua fé, o que vive e o que vai perpetuar através dos seus filhos. Mas todas as crianças da escola, quando ganhar o vinho de chocolate, a minha filha não vai. A tua filha ela vai participar da perpetuação de algo que é pagão, de algo que está distanciando do conceito da verdadeira bênção. É mais importante para você fazer com que ela coma chocolate amanhã do que ela estabelecer na vida dela o que é realmente a Páscoa. Fica a critério de vocês. Eu não vou dizer nem faça nem não faça. Fica a critério de vocês a perpetuação ou não desse costume. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode encerrar.